Amados irmãos, amadas irmãs, ainda hoje pela manhã encerramos o tempo da Quaresma e iniciamos solenemente neste momento em nosso santuário a celebração do Tríduo Pascal. O momento mais sublime da grandeza espiritual vivenciada pela Igreja. É a oportunidade singular que Deus nos confere de enverdarmos, de trilharmos, de singrarmos, podemos dizer assim, dentro de um universo tão significativo que une a grandeza do céu com a realidade passageira da terra. Estamos celebrando a Páscoa, isto é, a passagem, a qual, por Cristo, somos convidados a vivê-la nessa perspectiva de vitória, de glória, de libertação. Portanto, a Eucaristia que nós estamos celebrando, inaugurando esse tempo de Páscoa, nos permite perceber a grandeza já brilhante de um Deus que passa da glória celeste à realidade dos homens. E agora, ao transcender a realidade celeste, não volta à glória de forma vazia, mas de uma forma plena, levando consigo o potencial do gênero humano, os homens e as mulheres que nele acreditaram, que nele acreditam e que nele acreditarão, para que com ele possamos ter a plenitude, a grandeza majestosa e indescritível de ter Deus pleno e face a face eternamente. Assim sendo, Deus se utiliza da linguagem pascal como uma retrospectiva histórica do significado de passagem, quando no Antigo Testamento o povo de Israel remontava a sua saga de libertação na fé em busca da liberdade, em busca de uma terra prometida e, acima de tudo, de sua consolidação. E nesse sentido, o primeiro passo desta Páscoa ocorre numa ceia, no sacrifício de um cordeiro, em cujo sangue seria a marca identificatória daquele povo, porque era o povo da aliança. E aqui eu vos chamo a atenção da tradição judaica. Até hoje o sangue é de suma importância, porque o sangue imprime a identidade. E herdeiros que somos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, dessa realidade de fé, na qual Deus se manifesta, manifestando-se através de uma ceia, quando Jesus Cristo reúne os seus discípulos, momentos antes de experimentar o holocausto da cruz, ele também
possibilidade de nos marcar, de nos identificar e de, acima de tudo, consolidar conosco essa nova aliança selada por Ele de uma forma definitiva e plena no alto da cruz. Portanto, queridos e amados irmãos, a última ceia traz consigo um pacto de aliança, através do qual Deus jamais nos deixaria sem Ele. Na nova aliança em Cristo Jesus, a promessa a Israel encontra o seu verdadeiro e pleno significado quando Jesus se faz para sempre acessível ao gênero humano nas espécies do pão e do vinho consagrados. Assim sendo, à luz desse texto da primeira leitura e da carta aos Coríntios, que menciona a ritualidade do sacrifício celebrado por Jesus, a Eucaristia, a primeira Eucaristia da história da humanidade, a última ceia, a celebração da grandeza pascal. Agora, em Cristo, selando-se uma aliança para uma nova terra prometida, que estaria além dos horizontes do tempo e do espaço, mas a terra prometida passaria a ser o reino dos céus. E assim sendo, na Eucaristia que nós celebramos, esse mistério, este pacto, essa última ceia acontece em cada celebração eucarística, nas mais diferentes circunstâncias. O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. Então, nas missas que nós celebramos, nós não estamos simplesmente repetindo o gesto de Jesus, não estamos reconstituindo o seu ato, mas nós estamos atualizando, tornando presente em plenitude o que Ele fizera, fazendo novamente. É Ele que opera. E assim sendo, ao instituir a Eucaristia, Ele também institui o sacerdócio. Aqueles que, em nome do serviço, agirão in persona Christi, atualizando, tornando palpável à humanidade o mistério desse Deus transcendente, deste Deus infinito. Portanto, nesta quinta-feira santa, meus irmãos e minhas irmãs, comemoramos a instituição do sacramento da Eucaristia, realidade de graça, realidade de amor, mas ao mesmo tempo celebramos a instituição do sacerdócio ministerial. É o dia por excelência dos padres, dos nossos sacerdotes, de modo que esses dois sacramentos caminham sempre juntos. O sacerdote precisa da Eucaristia, assim como a igreja. Mas a Eucaristia também, para acontecer, requer a existência e a presença dos nossos sacerdotes. Por isso, nesse dia, rezemos por todos aqueles sacerdotes que marcaram a nossa vida, que nos permitiram que pudéssemos sedimentar uma ponte entre o nosso coração e a grandeza da graça de Deus. O nosso coração e o próprio Deus. Mas não obstante a isto, meus amados irmãos e irmãs, nesta última ceia, conforme as letras sublimes do Evangelho, Jesus oferece o pão e o vinho como sendo sinais materiais, onde acontecerá o milagre da transubstanciação. Passarão a ser milagrosamente o corpo e o sangue de Jesus, com
o sabor, com o objeto material do pão e do vinho, a substância transformada milagrosamente. É um mistério para quem tem fé. É o mistério da fé, de homens e mulheres que se deixam alimentar por essa verdade de graça, que nos leva a mais do que uma hóstia na boca, o Cristo fazendo morada em nosso coração e nossa vida. Infelizmente, muitas vezes, de forma redutiva, pensamos muito mais na hóstia, na cultura da hóstia, do que na cultura do Cristo. É o Cristo que vem morar em nós, nos habitar em nós, para que tenhamos atitudes semelhantes às suas, gestos concretos de coerência ética na nossa vida com o modus vivendi, com o modelo de vida de Jesus. E assim sendo, simbolicamente podemos recordar o gesto que Jesus tira os mantos e se dobra a lavar os pés dos discípulos. Ora, irmãos, lavar. Lembremos que posteriormente escutaremos Pilatos lavando as mãos para não se comprometer com Jesus. Jesus, pelo contrário, lava os pés para se comprometer com os homens e com a humanidade em todos os tempos. Lava os pés para nos deixar como igreja esse grande testamento, que devemos ser capazes de nos dobrar e desdobrar para lavar os pés uns dos outros. Não é suficiente fazer o bem, é preciso fazer bem, nos desdobrar para fazer bem o bem que se faz. E de tal modo, a ceia celebrada diante de uma mesa se faça multiplicada através da caridade, através da solidariedade, através do amor que nos une e que nos identifica verdadeiramente com esse Jesus Cristo que sela conosco esta aliança de amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrar hoje esta ceia do Senhor, que isto reacenda em nós a chama do comprometimento a sermos multiplicadores dessa ceia em tudo aquilo que nos couber empreender neste mundo, no exercício do nosso trabalho, no cumprimento da nossa missão, nos papéis sociais mais diferenciados que sejam e até antagônicos ao sentido da religião e da fé. Que sejamos sinal desta ceia, que sejamos portadores da caridade e, acima de tudo, que sejamos sinais acesos desse Cristo, desse Jesus que celebra essa aliança e não nos deixa de tal modo mais nunca a nos sentirmos inanimados, fracassados e vencidos pelos desafios do caminho que nos levará à nova terra prometida, como Ele mesmo nos ofereceu, o reino dos céus. Assim sendo, meus amados irmãos e irmãs, dentro de mais alguns instantes, estarei lavando os pés, estarei não fazendo memória, mas reconstituindo, porque a memória quem faz é cada Eucaristia que nós celebramos. É o Cristo que opera o milagre da sua presença plena no pão e no vinho. Aconteceu um episódio no local chamado Anciano, e que as pessoas dizem: ali está o milagre eucarístico. Ali não está o milagre eucarístico. O milagre eucarístico é aquele que ocorre em cada celebração eucarística, quando se muda a substância
e permanece. Os acidentes, as categorias externas do pão e do vinho. Em Anciano e em outros lugares aconteceram milagres ultra-eucarísticos ou meta-eucarísticos, nos quais não só mudou-se a substância, mas mudou-se também os acidentes, os aspectos característicos e físicos daqueles elementos. O pão chegou a se tornar carne e o vinho chegou-se a se tornar sangue. Então, ademais do que eucarístico, é meta-eucarístico, ultra-eucarístico. Mas o milagre eucarístico, na sua fonte, na sua essência, é o pão e o vinho transubstancializados em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser admirado, sim. Para ser celebrado, sim. Para ser reverenciado, sim. Mas, sobretudo, para vir ao nosso coração, para nos alimentar, porque é ceia, e para que saiamos fortalecidos e renovados para dar o seu testemunho. Que o Senhor Jesus, então, ressuscitado, dê sentido à nossa vida, caminhe conosco e nos torne cada vez mais portadores desta graça de sermos o seu povo, o povo da nação santa, a igreja do Deus vivo. Amém.